Pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso seminário semanal de segurança do trabalho. Esse seminário que já virou rotina, né, na Universidade Cândido Mendes, um seminário que acontece sempre às segundas. No início ele acontecia às sextas, mas a pedidos transferimos aí para às segundas-feiras. Hoje recebendo o meu amigo Alan, técnico de segurança, que trabalha ali no Porto do Açu, naquele complexo grandioso, um complexo que eu tive o prazer de trabalhar algumas vezes. O pessoal que joga bola coleciona medalha, né, Alan? Eu coleciono o crachá do Porto aqui, ó. Nossa. Eu coleciono o crachá do Porto, então pude trabalhar ali como engenheiro de segurança do trabalho em duas empresas maravilhosas. A Alan está lá hoje sentindo essa experiência, né? E aí, como ele é meu amigo, infelizmente não tive o prazer de trabalhar com a Alan ainda, mas a vida aproximou a gente. E aí hoje ele está com a gente para falar um pouquinho da sua experiência ali no Complexo Portuário do Açu. Alan, boa noite. Sua apresentação aí inicial. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Diego, pelo convite, né? Diego, um grande instrutor, né? Tenho certeza que os alunos, né, se sentem muito honrados, privilegiados, né, de ter ele como instrutor. Se ele não teve a oportunidade de trabalhar comigo, eu não tive a oportunidade de ser aluno dele. Mas, sou Alan, né? Sou técnico de segurança do trabalho, atuo no mercado de 2014 e atualmente trabalho na empresa Andrade Gutierrez, né? Que é na construção ali da usina termoelétrica GNA1, né? Que é uma usina combinada. Na verdade, foram construídas 5 termoelétricas ali, né? E só de obra, né, de termoelétrica serão mais de 10 anos. Então, são algumas informações que acabam não vazando aqui, né, para nossa localidade, né, então, na verdade, a gente está melhor do que muitos imaginam, né. Essa termoelétrica GNA1, na verdade, começou o projeto no ano de 2017, início da obra no ano de 2018, previsão de término agora em 2021. Então, na verdade, eu construí 5 termoelétricos, né? E quem tem as termoelétricas em mãos é a GNA, é ela que faz os leilões para saber qual empresa que vai construir ali a termoelétrica em si. Então, a Andrade ganhou a primeira termoelétrica, né? Em dezembro agora de 2019, a gente ganhou também a segunda, graças a Deus, né? Foi assinada ali, né? Era para ter sido dado início, Diego, a segunda termoelétrica agora no mês de julho, mas devido à pandemia, né? Houve uma prorrogação e possivelmente vai se iniciar agora no mês de outubro, essa questão do total. Então vai ser uma obra que vai gerar mais de 1.000 empresas aí na região. Beleza. Alan, tá dando um ecozinho aí no seu áudio. Eu não sei se você está com o celular conectado no evento, mas tá dando um ecozinho. Se você puder dar uma ajustada aí. Achou que era o meu? Uhum. Não, deixa eu tentar ver alguma coisa aqui. Só um minutinho. Vou tentar colocar um fone aqui, Alan, ver se dá uma melhorada. Se você quiser, eu pego o meu lá também. Pode ser. Pessoal, vamos lá. Enquanto o Alan retorna, isso aí acontece. Alan, uma outra coisa, se por um acaso, por algum motivo eu cair aqui, você toca o barco aí, que o pessoal tá acostumado e a gente vai seguindo. Tá bom? Pronto, isso daí. Melhorou. Só tá um pouquinho baixo. Vou aumentar aqui. Pronto. E agora? Melhorou. Show. Show. Pessoal, então a ideia de trazer o Alan para esse evento é ele falar um pouquinho da experiência dele, porque a atividade portuária
ela tem ali alguns riscos, né? Alguns riscos, e trabalhar no porto não é fácil, é bem difícil, é bem complexo. Ali você trabalha num complexo que tem inúmeros trabalhadores e você ser o responsável por zelar pela segurança desses trabalhadores é algo bem, bem difícil, bem complexo. É claro que a gente tem que tomar cuidado com essa fala, ser o responsável, porque às vezes a produção quer colocar a responsabilidade única e exclusivamente para o setor de segurança do trabalho, o que é o contrário, tá? A responsabilidade pela segurança do trabalho é de cada indivíduo tem que ser responsável pela sua segurança e os demais. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele está ali como um anjo da guarda, um consultor da organização, aonde ele vai nortear a organização para o que ela tem que fazer para estar de acordo com as normativas e, sobretudo, para proteger os trabalhadores. Então, existe esse equívoco aí, né? A segurança é responsabilidade do técnico, né? O técnico é que tem que se virar. Não é bem assim, não é isso, Alan? Na verdade, eu costumo dizer sempre nos treinamentos que eu ministro lá, eu digo que a segurança é de todos, né? E por muito tempo, né, criou essa linha de pensamento que é muito equivocada, onde eles acham que é o técnico de segurança, o supervisor de segurança, o engenheiro de segurança que precisam fazer segurança. Inclusive, lá a gente tem um termo muito interessante, que é o cuidado ativo genuíno, que é eu cuido de você, você cuida de mim, e a gente permite que todos cuidem do outro. Então, uma obra que está há mais de 13 milhões de horas sem acidente com afastamento. É um marco, né? São mais de 365 dias sem ter, né, acidente com afastamento. Por quê? Porque todos na obra entenderam a política, que a segurança não depende da segurança do trabalho. A segurança depende do encarregado, do ajudante, do supervisor, do engenheiro. E quando todo mundo entende essa perspectiva que segurança do trabalho não depende só da equipe de segurança, a gente vai chegar a 13 milhões, 16 milhões, 20 milhões, vamos finalizar a obra e vamos aí chegar a um recorde, um marco muito grande, né? 0 acidente com afastamento. Então, quando a empresa entende, e quando eu falo empresa, são os funcionários, que quem é a empresa? A empresa são os funcionários, né? E os funcionários não é esse segurança, os funcionários é do ajudante ao gerente. Então, quando do ajudante ao gerente entende que segurança é um dever de todos, a gente vai bater todos os marcos possíveis. Muito bacana, Alan, muito bacana a sua fala, muito pertinente, muito apropriada para o momento aí que o complexo portuário vive, né? Algumas empresas já estão instaladas ali, outras chegando, e a tendência é só crescer, né? E realmente esse porto ele mudou a história da nossa região. A nossa região ela pode ser dividida antes do complexo portuário e depois do complexo portuário. Dito isto, eu queria saber de você, enquanto ali técnico em segurança do trabalho, muito em breve você vai ser engenheiro, se Deus permitir, e muito mais breve do que a gente pode imaginar. Você vai ser um engenheiro de segurança do trabalho, tenho certeza. Vou ter o prazer de te dar aula. E eu queria saber de você o seguinte: quais são os desafios que você vive trabalhando ali naquele complexo portuário? Ô, Diego, na verdade, né, quando a gente fala de desafios, né, quem está se formando, não sei se tem aqui alunos, né, de segurança do trabalho, né, que não atuam na área, que cada um tem uma visão, né. Então, geralmente, quem trabalha tem uma perspectiva e quem nunca trabalhou tem outra. E quem nunca trabalhou tem uma perspectiva do seguinte: eu preciso ser muito bom tecnicamente. E eu digo que, na verdade, o Diego, a questão técnica nem tá vindo assim. Tem que ser muito primordial, mas existe um outro ponto que precisa ser muito ministrado nas instituições, que é muito importante quando você chega numa empresa de grande porte. Porque uma coisa, Diego, é você trabalhar numa empresa pequena. Outra coisa é você trabalhar numa empresa multinacional como essa que eu tô, sabe? O nível de exigência, né, é muito grande mesmo, sabe? E uma coisa que essas empresas multinacionais, né, elas ditam muito é o poder de recuperação, né? É o profissional que, às vezes, tentando acertar, ele acaba errando, mas ele tem um poder de reação muito grande, né? E dá aquela volta por cima.
E a questão comportamental também é essencial, Diego, que não adianta nada você ser muito bom tecnicamente se você não tem um bom relacionamento interpessoal com todos. Até porque a gente não trabalha só com as pessoas que a gente quer trabalhar. Infelizmente, a gente às vezes vai ter no ambiente de trabalho pessoas que não vão ter o nosso perfil, a nossa didática, e a gente tem que saber ter um bom relacionamento interpessoal com todos, independente de função, cargo e cultura. Então, essa questão comportamental, além da parte técnica, tem contado muito, né? Infelizmente, tem muitos profissionais que são bons tecnicamente em empresas pequenas, mas quando chega em empresas de alta performance, não consegue suportar a pressão, né? Que é estipulada ali sobre ele com relação aos resultados. Então, a questão comportamental é um item que tem que ser tocado e ministrado em toda instituição, seja técnica, seja graduação. Porque você pode ser excelente tecnicamente, agora, se você não for um profissional que saiba suportar as pressões que são ali, né, destinadas, você não vai chegar a lugar algum. E outra coisa, Diego, a gente está aí com vários profissionais que vão se formar em engenharia. Então, quanto mais alto for o cargo, maior vai ser a pressão. Quanto mais você ganha, mais você vai ser pressionado. Então, se quer ganhar bem, tem que aguentar a pressão ali do mercado de trabalho. Alan, muito importante essa fala sua, porque quando a gente olha para uma empresa, né, uma organização, a gente tem ali o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E quando a gente fala de cultura, essa cultura não pode, e eu vou frisar isso, não pode ser única e exclusivamente do nível operacional. Tem que ser uma cultura que venha de cima para baixo. Então, o nível estratégico, que tem ali CEO, diretores, presidentes, esses têm que ser os primeiros a se comprometer com a segurança do trabalho. Não adianta nada você ser um excelente técnico, você ser um excelente engenheiro de segurança, se a alta cúpula da organização não tem comprometimento com a segurança do trabalho. Isso tem que ser uma coisa muito importante. Por quê? Se você, lá no nível estratégico, consegue disseminar uma cultura prevencionista, essa cultura vai chegar aos níveis mais baixos da organização. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, eles são consultores. Quem executa ações prevencionistas são o pessoal da alta direção. Tá? Então, o diretor, encarregado de frente, que não está no nível estratégico, mas está num cargo de liderança. Então, essas pessoas Sim. que estão em cargos de liderança são as pessoas que, de fato, implementam a segurança do trabalho. Então, se você quer ser um engenheiro mecânico, por exemplo, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, legal. Preciso fazer pós em segurança? Não precisa. Mas você precisa ter um comprometimento com a segurança do trabalho da sua equipe, da sua empresa. E aí, Alan, não sei se você já passou por isso, eu queria ouvir você. Às vezes você trabalha numa empresa onde aquela empresa não tem nada de preventiva, uma empresa que o presidente não está nem aí, um engenheiro civil não está nem aí, e você chega lá só para atender o quantitativo da NR4. E aí você se vê preso, você não consegue implementar nada. Por quê? Porque a sua responsabilidade não é implementar, e sim atuar como consultor. Não sei se você já passou por essa experiência, e se passou, eu queria saber como é que foi essa experiência, se você concorda com a minha fala, se você discorda, qual é a sua percepção sobre a responsabilidade da segurança do trabalho. Super concordo, Dil. Graças a Deus hoje eu não trabalho numa empresa assim, que a minha empresa, nossa, é excelente, né? E o exemplo vem de cima, mas eu já tive experiências logo no início da minha carreira com empresas assim. E aí, na verdade, Diego, né, a gente também aprende muito quando a gente passa por empresas nesse porte, sabe? Eu lembro que, até uma dica, né, para os amigos, né, prevencionistas, eu trabalhava muito nesse tempo com relatório técnico, que para mim existe 2 tipos de relatório técnico que eu aprendi enquanto eu trabalhava numa empresa desse perfil. Chego na empresa, Diego, recém-contratado, eu faço ali um relatório técnico. Para quê? Informar o empregador
quais são as documentações que a empresa precisa ajustar. Precisa de um PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, 4 treinamentos, né? Lembrando que a norma foi atualizada, a partir do próximo ano vai entrar o PGR, para substituir o PPRA e para substituir também o PCMAT. Estou falando do que está vigente hoje. Então, o primeiro relatório que eu faço, né, e que eu fazia naquele período, era para informar o empregador sobre aquilo que ele precisava fazer, porque ele não tinha técnico de segurança e a empresa estava toda desregularizada. Só que a partir do momento, Diego, que eu começava a observar que o empresário não estava querendo cumprir a legislação, eu já começava a mudar o rumo do relatório, porque antes o relatório era para informar ele sobre aquilo que ele precisava fazer e colocar conforme a legislação. Agora não. Quando eu começava a observar que ele não queria cumprir a legislação, eu começava a fazer um relatório técnico para me respaldar. E essa é a visão do todo técnico de segurança que trabalha numa empresa que não quer cumprir legislação. Vai ter um momento que você tem que informar a empresa, vai ter um momento que você precisa se defender. Faz o relatório, encaminha sempre por e-mail, nunca arquivo Word, né? Sempre PDF. Profissional que não trabalha por e-mail, ele infelizmente vai ter uma hora que ele vai se ferrar. O profissional tem que saber trabalhar e a maior ferramenta é e-mail, que o e-mail se respalda. Então, primeiro eu faço relatório, vai dizer o que tem que fazer. Não fez? Agora eu me respaldo. É muito interessante essa fala sua, porque é complicado você chegar no ano de 2020, né? O Brasil aí está em 4º lugar, se eu não estiver equivocado, mas eu acho que é 4º lugar no número de acidentes do trabalho mundial, no ranking mundial. O Brasil ainda é um dos campeões em acidentes de trabalho. É um país que tem inúmeras legislações de segurança do trabalho. A gente já conversou sobre essa temática em outros seminários, tá, Alan? Seminários anteriores, com outros palestrantes, e é notório a quantidade de legislação que o nosso país possui, porém isso não é suficiente para melhorar o desempenho do nosso país, porque, infelizmente, existem gestores que só se preocupam em produzir. A gente entende, eu sou engenheiro de produção, então eu entendo isso, que a produção ela é importante para uma empresa, da onde vem o lucro da organização, porém é possível e é viável produzir com segurança. Sim. E muitos gestores não entendem isso. Eu queria que você falasse algum caso que você teve, aonde foi muito complicado lidar com um gestor, porque esse gestor não tinha essa visão de que era possível produzir com segurança. E assim, eu tive poucas experiências assim, mas teve algumas que eu consegui, através de algum tempo, né, mudar um pouco da política do gestor, né. Na verdade, eu sempre costumo dizer para meus alunos quando eu dou aula, né, que todo empresário deveria fazer um aulão de segurança do trabalho. tem que fazer. Então, assim, infelizmente, a gente realmente é pego de surpresa no mercado de trabalho quando se trata de empresas de pequeno porte, que existe uma diferença muito grande, Diego, entre pequenas e pequeno porte e empresas de grande porte. Se a empresa de grande porte é porque ela realmente trabalha com segurança. Porque se não trabalhar com segurança, se for de grande porte, vai ter uma hora que vai ter um acidente fatal e ela não vai conseguir manter a régua lá em cima. Então, assim, as empresas de pequeno porte geralmente têm muita dificuldade. Elas não entendem o seguinte: elas produzem 100, mas sendo 20 trabalhadores acidentados. E elas esquecem que elas podem produzir até 80, porém com 0 acidente. Então, né, quando a gente vai conversar com um empresário, Diego, a gente tem que trazer argumentos, sabe? E um dos pontos principal para um técnico de segurança do trabalho e um engenheiro de segurança ter sucesso no mercado de trabalho, na sua profissão, é uma palavra chamada persuasão. Se o profissional da área de segurança do trabalho não tiver persuasão, que é esse dom, né, de convencer o outro de que ele está errado, de que você está certo, através de argumentos técnicos e legislação, ele não vai ter sucesso. Infelizmente, né, tem muitos profissionais que são tímidos e não tem essa desenvoltura, né, de se relacionar, de falar, né, de se abrir, de conversar. Os profissionais que não têm esse poder de persuasão, né, persuadir no mercado de trabalho, ele não vai ter sucesso, sabe? Então, quer ser um engenheiro de segurança, de sucesso no técnico de segurança? Você não pode ser tímido, não. É bacana essa fala sua.
Alan, uma coisa interessante que acontece também no Brasil, eu já percebi isso, geralmente o engenheiro de segurança, quando ele faz a pós lá, né, de segurança, geralmente ele é engenheiro de produção. Sim. Aqui na nossa região tem muito engenheiro de produção que faz a pós em segurança. E ele é técnico em segurança do trabalho. Foi o meu caso, eu Sim. fiz outras pós, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, mas enfim. Mas o meu início foi assim, técnico, graduação e pós. Aí vem a minha pergunta para você vai Sim. ser engenheiro muito em breve, porque os alunos me fazem muito essa pergunta. Vale a pena ser técnico em segurança do trabalho, sendo pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho? O que você acha? Diego, eu vou ser muito sincero para você, cara. Se você olhar os melhores engenheiros aí de segurança do trabalho, se vocês olhar os melhores, esses caras são técnicos de segurança. Se você pegar os melhores, a não ser que esse engenheiro de segurança que é expert, que não foi técnico de segurança, depois de muito tempo, né, de proficiência, de experiência na área. Agora, o cara, quando geralmente é expert em engenharia de segurança, né, é porque antes ele foi técnico de segurança do trabalho, né? O cara tem que fazer o curso técnico primeiro, Diego, ou fazer em paralelo, porque o curso técnico ele é muito abrangente, ele é muito técnico, e você entra no mercado muito mais fácil do que a engenharia. Então, os engenheiros que são expert, que são muito bons, não todos, tá? Mas grande porcento, né? Já foram técnicos de segurança do trabalho, que eu conheço, porque só uma pós, sabe, Diego, de 1 ano e meio não te dá muita base se você não tiver vivência na área. Uma coisa, Diego, é a sala de aula. Outra coisa é você ir para o campo. Campo é diferente de sala de aula. Tem coisa que os alunos vão aprender que eu não ensinei. Não porque eu não tive condição de ensinar, porque cada um vai viver uma realidade diferente. Cada um vai viver uma experiência diferente. Então, você ser bom mesmo, você tem que ir para a área. Porque só sala de aula não vai fazer de você um cara expert. Tem que ter um conjunto. Uma instituição boa, eles já estão. Com um professor bom, eles já têm que você, e agora só falta a vivência. Sem a vivência, eles não vão conseguir, né, adquirir, né, tanta experiência. Porque o que vai levar eles, né, ser um diferencial no mercado é estar numa instituição boa que já estão, ter um professor bom e ter uma ótima vivência. É interessante porque o curso técnico de segurança do trabalho tem ali 1.200, 1.400 horas. Sim. O curso de pós-graduação são 600 horas mínimas. Olha a diferença. Né, para atender aí as exigências do CREA, né? Então tem que ter 600 horas no mínimo. É uma diferença muito grande, eu concordo com você. Mas, continuando nessa temática, imagina, por exemplo, que você é engenheiro de segurança, se formou, aí é engenheiro de produção, é engenharia de produção que você faz, não é isso? Engenharia de produção. Produção, pronto, você se formou, e aí aparece uma vaga para você de técnico em segurança do trabalho. Você é engenheiro de produção e você é engenheiro de segurança. Apareceu uma vaga de técnico em segurança do trabalho. Vale a pena pegar ou não vale a pena pegar? Ô Diego, isso depende de vários fatores. Primeiro fator é essa empresa que quer contratar você como técnico de segurança, ela tem um plano de carreira que é possível você chegar num engenheiro de segurança? Segundo fator, o que você quer realmente? Então, a primeira coisa, na verdade, é o profissional saber o que ele quer. O segundo é saber o porte da empresa. Porque se eu quero ser engenheiro de segurança, mas se essa empresa não tem condição de me colocar como engenheiro de segurança, porque lá só tem técnico de segurança, eu preciso buscar um outro caminho, uma outra empresa. A não ser que não tiver nenhuma outra opção para eu não ficar desempregado, eu vou assumir até surgir uma outra oportunidade. Mas, Diego, vou dizer uma coisa para você. Se uma empresa me contratar, me pagando um salário maior, mas se eu sou engenheiro de produção e não consigo ser engenheiro de segurança, eu vou preferir a outra empresa que vai me pagar menos, mas que posteriormente vai me colocar como engenheiro de segurança. Então, o plano de carreira que a empresa vai fornecer pro profissional tem que fazer toda a diferença. Porque nem sempre, Diego, é ganhar mais. E tem muitas pessoas que estão confundindo o ganhar muito com aquilo que a empresa pode te oferecer. Tem empresa que não vai te pagar muito agora, mas vai te colocar como engenheiro de segurança. Tem empresa que vai te pagar muito, mas você vai continuar sendo como técnico de segurança. Então, é interessante isso, porque
Eu acho que dependendo da situação, se você for pegar aquela vaga, você fica sem motivação para trabalhar. Sim. E sem motivação, você não desenvolve as suas competências, as suas habilidades de maneira efetiva, né? Você vai fazer meia boca, eu ganho mal, então, né? Então acaba tirando a sua motivação, a sua vontade de crescer, de vencer e tudo mais. É muito importante isso porque é grave. Se você trabalha numa empresa, você é técnico de segurança, você trabalha numa empresa que você não é motivado, você vai deixar passar coisas. E dependendo do que você deixa passar, você pode contribuir para a morte de alguém, para o acidente e morte de alguém. Então é bem complicado isso. Quando você fala assim, Diego, tem que analisar os fatores, eu concordo. Eu acho que é momento, é oportunidade, é se tem plano de carreira, como você diz. Tem que ter uma análise bem, né, bem complexa para tomar essa decisão. Então é muito importante essa fala. Ô, Diego, posso abrir um parênteses aí também? Pode. O que acontece? Às vezes a gente também é muito preocupado em saber o que a empresa pode nos oferecer, mas a gente se preocupa pouco em nos preparar para oferecer muito mais. Então, se você está se formando em engenheiro de segurança ou técnico de segurança, você tem que entender o seguinte: você não é trocador de EPI. É aquele profissional que vai para o campo pegar a EPI, entregar a EPI, pegar a EPI. Você precisa ser completo, bom operacional, bom em gestão. Diego, o técnico de segurança que não sabe elaborar um PPRA, que não sabe elaborar um PCMAT, que não sabe elaborar uma documentação de CIPA, ele vai ficar desempregado. Porque, no máximo, ganhando mal. Se trabalhar, ganhando mal. Diego, na época eu trabalhava numa empresa de consultoria, olha isso, Diego. Quantos e quantos, isso logo, eu era estagiário ainda, quantas e quantas empresas ligavam para a minha empresa de consultoria pedindo para eu elaborar PPRA, documentação de CIP, e essas empresas tinham técnico de segurança. Aí, olha só, o empresário já pagava bem o técnico de segurança, agora pagava uma empresa de consultoria para fazer uma documentação que cabia o técnico ou o engenheiro fazer. É inadmissível. O profissional de segurança do trabalho, ele precisa ter gestão, precisa fazer documentação. Infelizmente, os profissionais prevencionistas não querem estudar, não querem se dedicar e não querem investir em si mesmo. Se você é um TST e um engenheiro, se você não sabe, no mínimo, fazer documentação de segurança do trabalho, infelizmente, você está atrás no mercado de trabalho. Eu, no início, eu como estagiário, eu aprendi a fazer PPRA, CIPA, avaliação ambiental através de dosímetro, bomba de amostragem de poeira, mapa de risco através do CorelDRAW. Eu aproveitei o cara que era expert e eu suguei tudo que eu poderia sugar. Porque esse é o diferencial do técnico de segurança. É o cara que é completo. Agora, se você está numa empresa para trocar EPI, na primeira crise você vai ser mandado embora. Fica quem sabe. Exatamente. Alan, é interessante que eu fiz uma pós-graduação em engenharia da qualidade. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi fazer essa pós-graduação. E uma das coisas que um dos professores frisava bastante é você fazer uma documentação com qualidade, né? Sim. Você ter qualidade no que você está fazendo, porque aquilo ali é importante, né? Aquilo é importante. E se você não tem um senso crítico para fazer algo com excelência, parar para fazer, não, vou sentar aqui, vou fazer isso, vou dar o meu melhor, você vai ser engolido pelo mercado, porque uma hora você vai fazer algo muito errado, você vai perder o seu trabalho, e lá fora tem 100, 200, 300 querendo sua vaga. Quantas pessoas em campos, só vou falar campos, tá? Mas a gente sabe que é bem maior do que isso. Quantas pessoas em campos têm vontade de estar no seu lugar? Muitas, nossa, são poucas não. Né? Quantas pessoas queriam estar no lugar do Alan e não estão? Então, assim, você é um privilegiado, né? Mas um privilegiado, mas competente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da competência. Como ser um profissional de competência, como evoluir. O que você tem a falar para o pessoal sobre isso? Então, na verdade, já dei até uma contextualizada, né? Com relação a ser competente. É você buscar ser o técnico de segurança mais completo possível. Então, ser completo é ser bom de campo, saber elaborar documentação,
fazer avaliação ambiental, por mais que não seja você que assina, é um engenheiro, mas você vai aprender que na segurança do trabalho, para você ter sucesso, inclusive em consultoria, você precisa de parceria, entendeu? Então, o bom da nossa área também, Diego, que são os serviços de consultoria. Você pode trabalhar na sua empresa e prestar vários serviços. Então, você não ganha só o salário da empresa, você ganha na empresa, você ganha no PPRA, você ganha no PCMSO, com o médico lá assinando para você ganha no PCMAT. Então, para você ser um cara competente, você tem que investir em cursos profissionalizantes, né? São essas capacitações, curso prático de CIPA, curso prático de PCMAT, curso prático de PPRA, no caso agora, né, o PGR. Não adianta o profissional se formar em engenharia ou técnica de segurança do trabalho e achar que é o suficiente. Vai ser mais um no mercado de trabalho. E algo muito importante, o que eu sempre fazia, né? Eu sempre colava muito com os técnicos de segurança do trabalho, que eram excelentes, e também com os instrutores. Os alunos precisam ser amigos dos instrutores, que são os instrutores que encaminham eles, né, para a empresa. Você tem noção, Diego? Eu mudei de setor agora, né? Faz 1 mês e meio. Eu precisava colocar uma pessoa no meu lugar, no meu setor. Eu indiquei um aluno meu de uma instituição que eu dou aula. Hoje ele está no meu lugar. Faz 1 mês já, para eu ir para outro setor. Então, é o próprio professor que encaminha o aluno, né, para essa oportunidade. Infelizmente, né, em graduação não acontece isso, mas em curso técnico são vários alunos infantis, né, que acabam se comportando de uma maneira não profissional. Na verdade, o profissionalismo não começa na empresa, começa na sala de aula, comprometimento aí. Então, na verdade, quer ter sucesso? Comece a ser competente na sala de aula com o instrutor, porque o instrutor está te avaliando, por mais que você ache que não. Rapaz, a gente pensa muito parecido, isso é muito legal. Isso demonstra que eu penso, eu estou no caminho certo, não estou tão doido assim. Isso é importante. Alan, então, assim, eu particularmente, chegou um momento da minha vida, né, que eu tive que fazer uma escolha que era escolher entre a docência e a área industrial naquele período da minha vida, e aí eu escolhi a docência. E aí agora estou indo para o meu 2º ano aí de doutorado, pensando já em retornar para a área industrial, porque eu acho que agora dá para voltar, né? Mas uma coisa que você fala é a questão de ter metas, né? De ter planos, de querer crescer, de querer evoluir. Sim. E eu, particularmente, todo o curso que eu faço, de pós-graduação ou de mestrado que seja, eu tenho um foco, eu estou fazendo esse curso por causa disso, isso vai agregar valor aqui, né? Então eu tenho esse pensamento. Você também tem esse pensamento? Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um curso de sociologia, né? Eu sou licenciado em sociologia. Aí a pessoa vai e fala, sociologia? O que tem a ver sociologia? Aí existem componentes sociais no acidente de trabalho. Sim. O acidente de trabalho, ele afeta o indivíduo de maneira social. Então, assim, eu penso dessa forma e eu me estruturo na hora que eu vou fazer um curso dessa forma. Eu queria saber se você tem esse pensamento, se você pensa da mesma forma, se você faz se você faz a graduação para fazer após depois e procurar crescer e evoluir como profissional. Qual é o seu pensamento? Então, super concordo com você. Primeiro, faço após, não para atuar na área de engenharia de produção, e sim, se surgir a oportunidade, quem sabe, mas para ser engenheiro de segurança. Sempre foi meu sonho, né? Inclusive, eu queria até migrar para uma elétrica, eu sou técnica elétrica, né? Eu queria fazer essa dobradinha, técnica elétrica, engenheiro eletricista, técnica segurança, pós em segurança. Mas não, eu vou seguir esse caminho da produção, porque se eu fizer elétrica, civil ou mecânica, eu vou ficar muito específico em um ramo de atividade. De produção, você consegue caminhar todo o setor da empresa, né? Estou tendo essa visão lá. Mas com relação a essa questão de sociologia, né? Fazer uma outra coisa que por muitas pessoas acham que não tem nada a ver, que na verdade tem, eu sou super a favor. Uma coisa que eu sou apaixonado, que tem tudo a ver com segurança do trabalho, e às vezes as pessoas acham que não. É psicologia, sabe? Psicologia é mente, a mente do trabalhador. Ô Diego, tem um cara chamado Heinrich, o cara é super inteligente. Esse cara do mesmo período de Frank Bird, ele cria uma teoria na época dos 5 dominóis, né? Que, na verdade, ele trabalhava numa empresa de alta performance e ele não entendia que, por mais que a empresa proporcionasse todo um ambiente seguro, os acidentes não paravam de acontecer.
E aí ele foi na frente de cada equipe, né, com encarregado, supervisor, né, engenheiro, e pede um relatório da equipe. No final desse período, né, ele cria essa teoria dos 5 dominóis, partindo do primeiro, né, que é a personalidade. E ele diz o seguinte, tudo envolvido em psicologia. A maneira pela qual o trabalhador chega na empresa, isso tem a capacidade de influenciar na ocorrência do acidente do trabalho ou não. E ele continua. Se o trabalhador chega na empresa mal como? Brigado com a esposa, com o filho, problema particular, pessoal de saúde, a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Se esse cara chega bem com a esposa, família, filho, financeiramente, a probabilidade é muito quê? Pequena. Psicologia. Então, a mente do trabalhador, a maneira pela qual ele chega na empresa, tem a capacidade de influenciar na ocorrência do acidente de trabalho ou não. Mas, além de ter a capacidade de influenciar no acidente dele, de toda a equipe. Os 15 primeiros minutos do seu dia, Diego, eu falo isso em todo o meu treinamento, vai determinar como será o restante. Se esse cara levanta mal, se ele briga com o motorista quando ele vai subir no ônibus às 5 horas da manhã, acabou o dia dele. Então eu super concordo com você. Não é só segurança do trabalho, sabe? Você estudar a mente humana. Quando você começa a estudar a mente humana, Diego, você vai ter êxito na sua profissão. A gente tem que sair da caixinha, sabe, Diego? É muita gente com uma caixinha pequena achando que segurança é só segurança. Segurança é muito mais do que isso. Não, isso é interessante. Para você ter uma ideia, no nosso curso de pós-graduação, nós temos alguns professores aí alguns engenheiros aí do Porto, né, que são nossos professores, sim, e são profissionais que têm uma bagagem excelente. Então, tem o professor Wagner, tem o professor Davi, né, são engenheiros aí do Porto, cada um na sua respectiva empresa, o professor Vinícius. Então, assim, é interessante você agregar esse tipo de valor para um curso, né? Você trazer pessoas que são da área, que vão trazer exemplos, vivência prática para você. E aí, quando você tem essa vivência prática dentro de um curso, e além disso, consegue fazer outros cursos que vão agregar valor, você consegue ter a parte teórica e a parte prática. Você vai ser um profissional diferenciado no mercado. E um mercado cada vez mais competitivo, é muito interessante que você tenha o diferencial. Alan, pergunta. Você está lá trabalhando, né, seu dia a dia, tem um profissional, se ele é engenheiro, se ele é técnico, é indiferente, mas se você percebe que esse profissional tem pouca experiência, é o primeiro emprego dele, como que você acha que tem que ser a sua postura com esse profissional? O que você acha que um técnico ou um engenheiro experiente deve fazer para ajudar esse profissional? Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Eu acho que a força de vontade ela tem que existir e a vontade daquele profissional em querer aprender, mas a pessoa que é experiente, como é que ela pode contribuir para ajudar esse novo profissional? Essa pergunta é muito interessante, sabe, Diogo? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, as empresas não contratam funcionário inexperiente? A empresa só contrata quem tem experiência? Isso depende, Diogo. Dentro da empresa você pode ter duas situações. Vou contar um exemplo lá. Hoje a gente tem vagas, né, de técnicos que o cara precisa ter muita experiência. Mas esse aluno meu mesmo tinha que ser técnico de segurança para a minha vaga. Eu indiquei 3 pessoas. Um super experiente, um com uma experiência mediana e esse aluno que vai se formar agora, no final desse mês. Sabe o que o meu supervisor falou? Eu quero esse aluno seu que vai se formar, porque aqui eu quero que todos entendam que quem manda sou eu. Não quero trazer um cara cascudo e não queira aceitar ordens. E esse seu aluno, eu vou trabalhar com ele e formar ele. Tá lá super feliz, porque é um cara que ouve, respeita, abaixa a cabeça. É um cara que está sendo formado conforme o supervisor quer. Mas no outro setor, né, teve uma oportunidade para uma vaga que esse aluno não se encaixaria. Quem se encaixou? Um cara super experiente. Então, cada gestor tem uma mentalidade. E quando você pega um cara inexperiente, né, primeira coisa, ele tem que ter vontade de querer aprender. Segunda coisa, você ter um gestor que quer ensinar. Isso é importante. E quando a gente fala de gestor, uma coisa essencial para o engenheiro de segurança do trabalho, é ele realmente ter a capacidade de gerir
né? Gerir não é algo simples, não é algo fácil, mas quando você consegue gerir, você alcança resultados brilhantes, né, Alan? Então, eu Outra acho que coisa, Diego, é importante. eu costumo dizer, né, que o verdadeiro líder, e aí a gente se coloca nessa, né, é aquele que nunca retém o que sabe, passa tudo que sabe, tendo os seus liderados maiores do que a si mesmo. Se você é um líder, pode falar. Não, eu acho que eu já peguei colegas, né, que falaram assim, eu não contrato um engenheiro de segurança para trabalhar como técnico porque ele vai pegar minha vaga. Então, assim, eu acho que você pode ter várias justificativas para não contratar. Cada um pode ter as suas justificativas. Mas quando você dá essa justificativa, uma opinião minha, você não está se valorizando e você não acredita no seu potencial. Porque quando você fala, eu não vou contratar aquele profissional porque ele pode pegar a minha vaga, é sinal que você não se acha, ou não tem certeza, ou não tem convicção da sua competência. Então, assim, você pode você pode falar que o cara não vai ter motivação, que o cara vai ficar procurando outro emprego, beleza. Mas quando você vem com essa justificativa, eu fico pensando, esse cara não se garante. Não sei se você concorda, mas é a percepção que eu tenho. Sim, não, é verdade, sim. E quando você é um profissional excelente, né, que confia no seu potencial, você não vai ter medo de contratar técnico, engenheiro, pós-doutorado, mestrado, o que for, sabe? Você fala, ninguém é insubstituível, é claro, mas ninguém é como o Diego. Tem certeza disso, Diego? Ninguém é como você, cara, sabe? E uma coisa que as empresas têm privado muito as empresas estão contra... Olha essa frase, Diego, e os alunos podem até gravar essa frase. As empresas estão contratando caráter e treinando técnica. Sim, sim. Dentro da administração, Alan, tem o conceito que a gente chama de chá, né? Que é, deixa eu lembrar aqui, conhecimento, habilidade e atitudes. Se eu não me engano, é conhecimento, habilidade e atitudes. E aí, alguns autores já evoluíram esse conceito, né, para chave. Então, é conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Olha só que interessante, o valor e a ética entrando dentro das organizações como diferencial daquele candidato. O cara que tem valor, o cara que tem ética é um cara diferenciado. As organizações brigam por esse cara. E uma outra coisa que eu tenho, e eu faço questão de ter, eu posso ter 200 doutorados, não interessa, uma coisa que eu vou ter até o dia que eu morrer. Se espelhe em pessoas boas. Sim. E quando eu falo se espelhe em pessoas boas, não necessariamente aquele cara que tem doutorado, não. Você pode se espelhar num pedreiro bom, aquele cara é competente, eu quero ser competente que nem ele, na minha área, mas ser competente igual a ele. Eu quero ser humilde que nem aquele pedreiro. Rapaz, aquele servente é trabalhador, eu quero ser trabalhador que nem ele. Por exemplo, tem uma professora minha que está aqui presente, a Flávia, né? A Flávia Ferreira, professora lá do IFE. Cara, a aula que essa mulher dá... Já tá online? Tá online. Cara, a aula que ela dá é maravilhosa. Eu falo, cara, eu quero ser um professor que nem a Flávia, sabe? Eu quero ser parceiro dos meus alunos, como a Flávia é dos alunos dela. Então, assim, é você se espelhar em pessoas boas, cara. Sabe? Eu tenho lá o professor Frederico Margem, da Uniredentor, que é um cara ótimo também. Cara, eu quero ser bom que nem esses caras. Então, assim, tem o professor Kleber Lucena, não sei se ele tá aqui, é um cara que... Ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele é pesquisador, mas ele não usa as NRs. Ele não usa. Ele usa outros meios para fazer segurança do trabalho, para fazer pesquisa. Ele não usa as NRs. Então, assim, cara, como é que esse cara faz segurança sem usar as NRs? Eu quero aprender com esse cara. Então, assim, tenham... uma coisa que eu deixo aí pro pessoal, tenham ídolos. Se espelhem em alguém. Procure tirar o bom daquela pessoa, mas não necessariamente de pessoas que estão no topo ou pessoas que têm um grau de instrução top. Às vezes você vai aprender com um cara que tem a 5ª série, mas aquele cara tem uma característica, tem uma habilidade, tem uma atitude ou tem um conhecimento que para você é importante. Tá, Alan? Eu costumo falar, por exemplo, eu e você, a gente pode ter engenharia, mas se colocar a gente para levantar uma parede...
Eu não consigo, não sei você, eu não consigo levantar uma parede como um pedreiro consegue. Se me colocar para fazer uma solda, eu não consigo nem manusear lá o instrumento. Então, assim, é cada um na sua e todo mundo tem seu valor. Então, quando eu olho, repetindo aqui o exemplo, quando eu olho para a professora Flávia, eu fico olhando a matéria que ela dá, porque é a matéria que eu preciso aprender, mas o jeito que ela dá aula. Sim. Eu procuro me espelhar naquela profissional para dar a minha aula. Então, isso é importante. E aí eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre isso, se você discorda, concorda, se você tem ídolo, se você se espelha em alguém, enfim. Ô, Diego, eu tenho até uma frase, né? Me diga os profissionais que você acompanha, que eu te direi onde você vai chegar. Então, a sua fala foi, assim, essencial, né? Porque a gente precisa ter, assim, referências, né, em pessoas para a gente se espelhar. Igualzinho nesse período de pandemia, né? A gente via aí mais de 10 lives por noite, aí vários conteúdos que não agregavam nada. Então, cara, escolha 2, 3 pessoas de referência, sabe? Siga eles, cara. Acompanhe, não adianta você querer ficar vendo tudo e, na verdade, tudo não agregar nada. Você tem que ter 2, 3 que são experts, caras são diferentes, e siga. Sabe o que eu fiz nesse período de pandemia? Criei meu canal no YouTube, colei com o Alexandre Sabido e Nestor. Foram minhas 2 referências. Eu tenho no meu canal no YouTube, você vê aí, tem um monte de live com eles, cara. Entendeu? Qualquer hora, se eu quiser fazer live com eles, eu vou fazer. Qualquer dúvida, se eu quiser tirar, eu vou tirar com eles. São as minhas referências. E se eu estou me tornando esse profissional, foi porque eu soube colar o lado de referência que me faz um profissional melhor. Agora, não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas. Tem hora que o nível tem que subir. Exatamente. E olha que interessante, Alan, você falando do Nestor, o Nestor é uma referência, mas é técnico de segurança. Sim, sim. Né? Tá fazendo engenharia, mas ele ainda é técnico de segurança. E um cara que sabe muito mais do que muitos engenheiros de segurança do trabalho. E quando eu falo pra gente ter ídolos, não tô dizendo que para você ser igual a ele, cada um tem sua história. Mas se espelhar nas coisas boas que as pessoas têm para oferecer. Eu acho que isso é válido. Né? Então, eu particularmente, eu sou engenheiro, tá? Mas eu paro para ver o blog do Nestor, para ver as lives do Nestor, porque é um cara que sabe muito. E eu não tenho esse ego inflado, não, eu só posso aprender com quem é melhor que eu, e quando eu falo melhor do que eu, academicamente falando. Não, às vezes aquele técnico de segurança que é referência, ele tem uma abordagem sobre um conteúdo da segurança do trabalho que você nunca teve, e você aprende com ele, sabe? Então, assim, a gente ter na nossa cabeça uma coisa que se chama humildade, entender que a gente é capaz de aprender com todos. Eu acho isso muito importante. Diego. E aí, fala aí, Ana, pode falar. Um outro ponto importante, que até abrir um parênteses aí, né? A gente está já 48 minutos, não sei até os minutos que a gente pode vai... ir, amigo, pode ir. O que acontece, cara? É uma situação que muitos profissionais não se preocupam, que deveriam se preocupar. Eu te falei que há 1 mês e meio eu mudei de setor. Sabe por que eu mudei de setor, Diego? E eu não fiz algo proposital, não. Nesse período de quarentena aí, eu tive contrato suspenso. Fiquei 76 dias em casa, 60 pelo contrato, 16 de férias. A gente sabe que o governo lançou essa medida provisória, onde a empresa pagava metade do salário e o governo metade. E nesse período que eu fiquei em casa, eu criei esse canal no YouTube, sabe? Porque eu queria investir em alguma coisa. Eu criei esse canal no YouTube, comecei a fazer lives, mais lives, e comecei a postar no Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Sabe o que aconteceu? Chegou lá na diretoria da empresa, na gerência da empresa, no engenheiro da empresa, no supervisor de segurança da empresa. Quando eu retornei, eles falaram, já na pandemia, eles já tinham 2 vezes no meu setor dizendo, eu quero a lâmpada pro meu setor. Então, eu tive uma mudança de setor porque eu soube utilizar minha rede social. Então, um ponto que é muito importante, cara, sua rede social. Se você não souber usar sua rede social, ela pode te levar do céu ao inferno. Então, é saber se vender, né? Isso, eu aprendi quando eu era aluno. Diego, como profissional, nós somos um produto. E como produto, a gente tem que saber se vender. E eu pergunto para os amigos online, como você tem se vendido? Exatamente, cara, exatamente. Alan, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, muito pertinente para a gente evoluir aqui no nosso seminário. Vou colocar ela aqui.
do Sérgio. Sérgio é um aluno nosso aí de segurança do trabalho, muito motivado com a área, Sim. muito participativo. E a pergunta dele aí, ó. Muitas empresas colocam dentro da estrutura organizacional a segurança e o meio ambiente juntos, né? Coloca o profissional para fazer as duas áreas. E o profissional de meio ambiente fica prejudicado nisso daí, tá? Como o Alan vê essa situação? É adequado ou não? O que você acha, Alan? Um profissional de segurança fazendo segurança em meio ambiente? Isso acontece muito, tá? Não, Muito. eu não concordo, sabe por quê? Porque a segurança do trabalho suga muito o técnico de segurança. Então, se ele começa a dividir as responsabilidades, ele não vai conseguir fazer um trabalho com excelência na segurança. Então, na minha empresa, a gente tem o QSMS, uma equipe de meio ambiente e uma equipe de segurança, onde os técnicos de segurança trabalham com segurança e a equipe de meio ambiente com meio ambiente. E aí a gente começa a fruir de maneira perfeita, porque se botar um técnico de segurança para fazer segurança e meio ambiente, o fluxo, uma hora vai falhar, porque ele não vai conseguir atender todas as demandas. Então eu não concordo uma empresa que coloca um técnico de segurança para fazer serviço de segurança e meio ambiente, até porque, por mais que ele tenha uma base de meio ambiente, ele não é proficiente em todos os aspectos de meio ambiente. Exatamente. Às vezes a empresa quer economizar, vou contratar um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, aí fazer as duas coisas ali e acabou, né? Então isso acontece bastante, com muita frequência, né, dentro das organizações. Inclusive, o pessoal do Porto, quando eu trabalhava no Porto, eles eram bem rígidos, né, quanto a isso, quanto a essa questão. E era um local que eu via ali que existia algumas oportunidades para o pessoal de meio ambiente. Eu acho que empresas como a sua tem lá um setor de meio ambiente estruturado, né? Pode ter até um gerente de QSMS para fazer a integração da gestão, mas eu acho que existe ali, pode existir essa integração, mas os subsetores bem separados e Sim, bem definidos, né? é exatamente Lá é assim. assim, né? A gente tem o nosso gerente principal, né, de QSMS, e a gente tem as equipes divididas, né? Engenheiro de segurança, supervisor de segurança e os técnicos de segurança. Somos mais de 10 técnicos de segurança. E aí, na mesma liderança, nós temos a responsável pelo meio ambiente, eu não me lembro se ela é engenheira de meio ambiente, mas é especializada em meio ambiente, os técnicos de meio ambiente e os auxiliares de meio ambiente. E todo mundo trabalha de forma conjunta. Contudo, segurança com segurança e meio ambiente com meio ambiente. Não existe essa fusão de segurança fazer meio ambiente fazer segurança. É cada macaco no seu galho, né? Desculpa a palavra informal, né? Às vezes, Alan, o que pode acontecer é ter alguma ação em conjunto, né? Às vezes é uma ação de meio Não, ambiente isso que acontece. pode... Isso Né? acontece. Pode. Mas quem trabalha com meio ambiente são profissionais de meio ambiente, sabe? Quem trabalha com segurança são profissionais de segurança. Mas às vezes há, sim, essa questão de conjunto. Mas não é uma rotina, sabe? Entendi. Agora, uma pergunta interessante, que até os meus alunos devem estar querendo saber aí. Diego está aqui, Diego quer trabalhar na empresa do Alan. Quais são as características que o Diego tem para trabalhar na empresa do Alan, ou tem que ter para trabalhar na empresa do Alan? Então, a primeira coisa é saber o que o gestor da minha empresa quer. Porque, como eu falei, é uma empresa muito grande, sabe? Então, assim, por exemplo, a gente tem técnico de segurança lá, que é treinamento, técnico de segurança, que é gestão, técnico de segurança, que é operacional. Se o cara for bom em operacional e não for em gestão, se a vaga for para gestão, ele não vai conseguir entrar. Então, por isso que eu falei no início, o primeiro pré-requisito é buscar ser um técnico de segurança ou engenheiro completo, sabe? Você não pode querer ser só gestão ou ser só operacional. Você precisa ser um bom de tudo. Isso é interessante. Eu tenho analisado, Alan, dentro do mercado, né, que as empresas hoje elas estão querendo muito mais do que um diploma. Então, Sim. por exemplo, você não deve ser, eu sou um engenheiro de produção formado, eu vou para lá. Não. Isso aí é o mínimo. Você tem que ter outras coisas, habilidade, relacionamento interpessoal, saber conversar, saber trabalhar em equipe, saber se vender, como você Sim. fez aí o seu relato, né? Mas uma coisa que eu acho importante é você buscar a excelência. Sim.
Eu não acho que você tem que se comparar a ninguém. Eu acho que você tem que se comparar a você mesmo, se desafiar, querer ser o melhor, não pelos outros, mas por você. Então, eu tenho na minha cabeça, eu quero ser o melhor professor de segurança do trabalho que eu puder ser. Eu quero ser o melhor engenheiro de segurança do trabalho que eu puder ser. Ah, eu estou trabalhando como técnico, eu vou ser o melhor técnico de segurança do trabalho que eu puder ser, né? Porque quando você se cobra e busca ser o melhor, as coisas acontecem naturalmente. Verdade. E eu vejo muitas pessoas preocupadas em se comparar com outras pessoas. Eu vou falar para você uma coisa. Sim. Tem 10 a 11 anos que eu trabalho com segurança do trabalho. Alan, eu nunca fiquei 3 meses desempregado, nunca. Por crise, o que Sim. for, nunca. É claro que tem épocas que a gente ganha mais, que a gente ganha menos, Sim. isso é normal na vida, né? Já ganhei bem menos, enfim, já ganhei muito também e tal. Mas ficar desempregado, mais de 3 meses eu nunca fiquei. Por quê? Porque eu me cobro, eu me desafio, eu me esforço. Não porque eu estou me comparando com o Alan, não quero ser melhor do que o Alan. O Alan tem a história dele, que eu respeito e que eu admiro. Mas o Diego também tem a história dele. E eu vejo as pessoas se comparando, né? Não, ó, o Alan fez um canal lá, eu tenho que fazer um canal melhor do que o Alan. Não, o Alan é professor do Senac, não, tem que ser um professor melhor do que o Alan. Não, não, cada um tem a sua história, tem espaço para todo mundo, gente. É respeitar a história do Alan, é ficar perto do Alan. Não, o Alan é bom, vou ficar perto dele, porque eu tenho que ficar perto dos bons. Ruim, eu não quero perto de mim, não. Vou ficar perto do Alan. Sabe por causa de quê? Porque perto do Alan vão vir pessoas que conhecem o Alan e vão conhecer o Diego. Tem pessoas que conhecem o Diego e através do Diego vão conhecer o Alan. E isso a gente vai aumentar o quê? O nosso network. Uma coisa que eu acho importante, Alan, é ter network, é ser conhecido. A gente precisa ser conhecido. A pessoa tem que conhecer a gente. Quem é visto é lembrado, né? Quem é visto é lembrado. A gente tem que ter isso na nossa mente, né? Qual é a sua visão sobre isso? Essa questão do network, ela é primordial, cara. Aí entra, network tem muito a ver com QI, né? Que é quem indica. E, infelizmente, hoje as empresas cuidam muito com indicação. E hoje, quando eu trabalho numa empresa como essa, eu entendo. E você, ou vou ser sincero para você, Diego, hoje eu entendo por que as empresas trabalham com indicação. Porque você, sim, precisa ter uma equipe de confiança do seu lado. Você precisa saber com quem você trabalha. É o que eu falei, você contrata caráter e treina habilidades, sabe? Então, tem gente que está há 2 anos na empresa que você não conhece a pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa é tímida na dela. Diego, tem que ser conhecido. Você tem que fazer ali a diferença, sabe? Na sua simplicidade, humildade, mostrando o seu trabalho, mas sabendo se vender. Sabe por quê? Quando você chega numa empresa multinacional aí, quando a obra acaba aqui, ela já te liga para você para uma outra obra. Se não for aqui, vai ser no Maranhão, vai ser no Ceará, vai ser em Minas Gerais, vai ser no Rio de Janeiro. Quer ganhar dinheiro? Você vai ter que sair. E sabe qual o grande problema dos campistas da nossa região? É porque vem gente da Bahia, vem gente de Vitória, vem gente lá de Manaus e a gente não quer sair daqui para morar em Gruçaí. Então, infelizmente, os campistas é muito acomodado. Diego, eu vou ser sincero para você, Diego. Eu só conheço um cargo de chefia na minha empresa que é de Campos. O restante, toda a chefia é de fora. Tem gente de fora vindo para pegar a nossa vaga, porque o campista começa a fazer um curso técnico, começa a ganhar 3, 4, 5, 6 mil, acha que tá bom e se acomoda. Não tá bom não, cara. A gente foi chamado para ser supervisor, para ser coordenador, para ser gerente, e para isso a gente tem que se dedicar. Agora a gente tá com um porto na nossa cidade, mais de 10 anos de obra, deixando profissionais de outro estado vir pegar a nossa vaga, porque a gente acha que tá bom. A gente não quer se sacrificar, Diego. Os caras saem de Minas Gerais, Manaus, Amazonas, ficam 2, 3 meses sem ver a família, e a gente não tem condição de ficar uma semana. Então, se a gente quer ter sucesso, a gente tem que sair. Cara, eu acho que o ser humano, ele tende a procurar o caminho mais fácil, né? O caminho que é mais cômodo para ele. Para você ter uma ideia, a minha formação, como eu te falei, minha formação, se você olhar meu currículo, você vai entender que todos os cursos que eu faço, né, tem
como ponto central a segurança do trabalho, porque é o que eu amo, é o que eu gosto. Então, hoje eu estou aí, eu acho que, se eu não me engano, 14, 15 formações diferentes, mas todas têm algo ali na segurança do trabalho. E quando eu fui para fazer o doutorado, eu falei, caraca, bicho, eu não quero sair da minha área, e aqui em Campos não tem, né, doutorado na área de segurança e tal. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu não vou fazer, vou trocar de área. Eu falei, não, cara, eu quero ficar na minha área. Só que no Brasil, Alan, não existe doutorado e mestrado em segurança do trabalho, existem linhas de pesquisa. Aí eu falei, caraca, o que eu vou fazer, cara? Não tem. Aí eu fui e vi a UFRJ, que lá tem engenharia de produção, doutorado em produção, e tem a linha de pesquisa em ergonomia. Pá, produção, sou engenheiro de produção. Linha de pesquisa em ergonomia, beleza. Só que é no Rio. O UFRJ, uma das melhores universidades do país, como é que eu vou passar nisso, cara? Eu falei, não, cara, eu vou desafiar e vou. Então, assim, tem gasto com passagem, não agora por conta da pandemia, né? Mas em condições normais, gasto com passagem, gasto com comida, gasto com moradia. Aí eu falei, se eu pensasse, o mais fácil era eu sair da área de segurança e fazer em campus. Estou em casa, vou dormir em casa todo dia. Só que eu não quis o mais fácil. Eu falei, não, eu quero segurança, então eu vou atrás, é o que você falou. Às vezes o sonho da gente não é em campus. A nossa realização não é em campus, a gente tem que sair, tem que buscar o que é o melhor. Então, se esse era o meu sonho, eu fui de cabeça. É no Rio? É no Rio. Se fosse em Vitória, eu ia para Vitória. Então, é o que você falou, as pessoas querem ser engenheiros, mas eu vou ser engenheiro, mas só vou trabalhar se for em campo. Se for para São João da Barra, eu não quero. Se for para São Fidélis, eu não quero. Eu quero ser engenheiro em campos. E a pessoa se prender naquele mundinho ali, não é isso? Sim. E é como eu falei, os profissionais estão saindo de fora e vindo para campus pegar a nossa vaga. Por quê? Porque o profissional não quer fazer um sacrifício. Essa é a palavra. O profissional não quer se sacrificar. Infelizmente, tem muitos profissionais em campus, né? Estão muito acomodados. E outra coisa, Gil, dificilmente uma empresa em campus vai pagar tão bem quanto uma empresa no Porto Açul. Exato, cara, exatamente. Então, assim, a pessoa tem que abrir. Ninguém é obrigado a fazer engenharia. Ninguém é obrigado. Ali, tem uma pessoa que comentou aí. Quem trabalha com instalação de grandes projetos tem de viajar para poder crescer profissionalmente. É verdade, conhecer vários lugares diferentes, várias empresas. E outra coisa, quanto mais longe você trabalhar, Diego, mais você vai ganhar. Diego, se o cara desse ficar 2, 3 anos fora aqui de Campos, ele não vai vir com uma quita menos de 50 mil reais, cara. Ele vai ajeitar a vida dele, sabe? Ganha muito bem. Diego, ganha muito bem, porque quando você sai da sua região, você vai só para trabalhar, cara. É trabalhar. Hora extra. Então você vai ganhar muito bem. Diego, as oportunidades estão aí. O que não estão são profissionais que têm condições e vontade de sair. O que eu acho, Alan, até o pessoal de RH, não sei se tem alguém de RH aí assistindo a gente, mas o pessoal de RH busca hoje o profissional comprometido, aquele cara que, não, ele vai agregar. Ah, mas ele não tem todas as habilidades? Beleza, nós vamos treinar esse cara, sabe? Se ele tiver vontade, valores, éticas, vontade, valor e ética, e a habilidade não tem, a gente treina esse cara, sabe? A gente desenvolve esse cara. Mas as empresas, elas buscam pessoas hoje que peguem a camisa, coloquem o uniforme e façam assim, ó. Sabe? Que nem jogador de futebol. Eu quero vestir a camisa da empresa. Para você ter uma ideia, todas as empresas que eu trabalhei, eu guardo a camisa. Por que eu guardo a camisa? Quando eu tiver meu escritório, eu vou enquadrar e vou colocar lá para que qualquer pessoa que entre no meu escritório veja a minha trajetória e que eu vesti a camisa de cada uma daquelas empresas. O que eu vejo, inclusive no Porto do Açul, por exemplo, o cara sai da empresa e começa metendo pau na empresa, sabe? Eu trabalhei na Tracomal, eu trabalhei na Projecões, né? Tiveram desafios? Tiveram. São empresas perfeitas? Não são. Mas, cara, eu vesti a camisa daquela empresa. Então, foi uma empresa que me ajudou a levar o pão para minha casa, a levar alimento para minha casa. Como é que eu posso sair dali e falar mal? Não, eu sou grato a Tracomal, eu sou grato a Projecões, né, que me ajudaram ali a crescer como profissional, porque
Quando você tem desafio, e em toda empresa você vai ter desafio, porque se não tiver desafio, para que você vai para lá? A gente tem que ser movido a desafio. Todo desafio me fez crescer enquanto profissional. Então, o que eu acho que as pessoas hoje, o trabalhador, ele quer somente uma relação comercial. Eu faço se você me pagar. Se você não me pagar, eu não faço. Eu valorizo se você me recompensar. Só que o salário, Alan, não é tudo. Sim. O salário não é tudo. Existe qualidade de vida, existe um ambiente de trabalho bacana para se trabalhar, perspectiva de crescimento, ok? Convivência social, tudo isso são coisas que o profissional tem que buscar além do salário. Existem pesquisas, Alan, que dizem que o profissional hoje, ele não coloca o salário, a remuneração, em primeiro lugar. A qualidade de vida está à frente. O bem-estar pessoal e social está à frente. Então a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, eu vou trabalhar numa GNA da vida, porque eu vou ganhar bem? É só isso? A minha vontade de querer trabalhar numa GNA é só para ganhar bem? Não tem outras coisas que me motivam a querer entrar na GNA? Por exemplo, quando eu trabalhava no Porto, Alan, eu acho que você tem esse sentimento, eu pensava assim, caramba, eu estou contribuindo para o desenvolvimento da minha região. Daqui a 50 anos eu vou estar velhinho, o Porto vai estar lá bufando e eu vou poder falar para o meu neto, para o meu filho, olha, eu contribuí para que aquele Porto tivesse do jeito que ele está. Se vocês hoje têm emprego, se Campos hoje é uma cidade desenvolvida, se São João da Barra cresceu, foi porque eu colaborei para o crescimento da minha região. Então, quando eu entrava naquele porto, era com esse pensamento. É claro que eu não vou ser hipócrita, eu ganhava bem, mas era com esse pensamento. Nossa, o meu trabalho é importante para a implementação desse porto. Eu acho que você tem a mesma percepção. Nossa, Ô, Diego, você não sabe como é gratificante você estar 2 anos e 2 meses numa empresa sendo construída a primeira das 5 termoelétricas. Então, assim, isso, cara, é o que você está falando, né? Daqui a alguns anos, eu posso falar assim, ó, eu participei da construção da primeira termoelétrica do maior complexo da América Latina. Porque ali, Diego, serão construídas 5. Será o maior complexo de termoelétrica da América Latina. Você sabe que você participar do empreendimento desse? Nenhuma empresa vai olhar o profissional Alan ou Diego como olhava antes de adentrar, não só numa grande obra, também numa grande empresa. Então você precisa buscar uma grande empresa que tenha consigo uma grande obra e buscar ali um plano de carreira. Hoje a gente tem profissional ali na obra de 20 anos de AG, 15 anos de AG, que já vem com uma trajetória de vida. Então, assim, é muito importante, né? Você chegar assim e falar assim, cara, daqui a um tempo eu quero ser igualzinho você. Eu quero ter aqui dentro 20 anos de empresa, sabe? Buscar essas referências. E ele se acha assim, poxa, realmente, né? Hoje eu sou um influenciador. E eu quero ser um influenciador, sabe, Diego? Seja para os seus alunos, seja para os meus alunos, para quem lá o que for. Eu não cheguei ali para ser mais um. Eu cheguei ali para fazer a diferença. E se o profissional não tivesse em mente que ele tem que estar ali para fazer a diferença, ele vai ser mais um e ninguém vai lembrar dele quando acabar a obra. E eu não estou aqui para ser esquecido, eu estou aqui para ser lembrado. Exatamente. Tem aí a Manuela, né, do Pará. Tá no Pará, Manu? Poxa, que honra Legal. Ter você aqui. A exploração de minério por parte da Vale. A maioria dos gestores e empresas que vem de fora traz seus profissionais de outras obras para trabalhar aqui. Exatamente. O empreendimento termina, a empresa vai e leva os bons. E leva os bons com ela. Né? Os bons vão comigo. Ó, você é bom, vou te fazer o convite. Aí vai ter o benefício, porque você vai sair da sua região para ir morar em outro lugar. Sim. Aí tem os benefícios e você vai. Né? Então, assim, é interessante isso, né, Alan? Não. É muito interessante. É por isso que eu falei. Quando você recebe a sua primeira oportunidade, você precisa aproveitar. Por mais que as pessoas achem, as coisas estão difíceis. Uma hora a porta se abre. Uma hora a oportunidade chega. E é por isso que a gente, como profissional, seja técnico ou engenheiro, nós precisamos estar sempre preparados para as oportunidades. Porque quando ela chegar, a gente vai saber abraçar. Porque às vezes acontece o seguinte, a oportunidade chega e a gente não está preparado para abraçar aquela oportunidade. Vou ser sincero para você, Diego, teve muitas coisas, né, que
que eu não estava preparado 100%, mas eu assumi e hoje eu posso dizer para você que eu estou no caminho certo. Então, nem sempre você vai estar 100%. Vai ter coisas, Diego, que é um desafio, cara. Se você não pegar a sua oportunidade, outra pessoa vai pegar. Nem sempre você vai estar 100%. Mas posso dar um conselho? Assuma a responsabilidade, porque você vai ver que é mais fácil do que você imaginava. Porque você vai se dedicar um pouco mais e um mais além e vai tirar de letra. Exato, cara, exato. Tem o pessoal aqui do GREP, lá do Rio Grande do Norte, que o pessoal que faz, que são pesquisadores, né, do programa de mestrado lá de engenharia de produção. E aí eu tenho algumas pessoas de lá que eu converso e a gente fala muito sobre as pesquisas, né, Alan? Que as pesquisas em segurança do trabalho, elas são importantes. Eu hoje, enquanto pesquisador de segurança do trabalho, existe aí uma abordagem que a gente conversa muito com os outros colegas, que é o Safety 2, né? Existe o Safety 1, que é a abordagem normal de segurança do trabalho, mais voltada para a legislação, e existe o Safety 2, que é uma abordagem mais com foco em preservar e proteger o trabalhador. É algo além da legislação, eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre o Safety 2, o pessoal tem me ensinado bastante, e eu vejo que o profissional de segurança do trabalho, mesmo que ele não queira ser professor, ele não queira fazer mestrado, doutorado, não, eu quero ser profissional de segurança do trabalho, ele precisa também entrar um pouco na área de pesquisa, para ele entender o que os pesquisadores falam sobre segurança do trabalho, quais são as novas metodologias, o que tem de novo no mercado, né? Como é que os autores de livros e pessoal de revista trabalha a segurança do trabalho, como que eu posso pegar aqueles conceitos ali da pesquisa e implementar dentro da minha organização, tá? As pessoas acham que pesquisa em segurança do trabalho é só para quem faz mestrado, doutorado. Não, não. Existe a pesquisa aplicada, você vai pesquisar e vai aplicar ela dentro da organização. Então, você que é pesquisador, você que é técnico em segurança, você que é engenheiro de segurança, né, que não tem vontade nenhuma de ser professor, beleza, mas procure conhecer o que está sendo criado de pesquisa para você implementar dentro da sua organização. Existe um movimento hoje, Alan, muito forte no Brasil, e eu acredito que daqui a algum tempo vai se consolidar, que é da criação da graduação em engenharia de segurança do trabalho. E eu acredito que com a criação da graduação vai passar a existir mestrado, doutorado em engenharia de segurança. E aí, quando eu falo de mestrado, eu tenho mestrado profissional e tenho um acadêmico. Então, assim, isso vai crescer, né? Isso vai criar um boom muito, muito grande. Então, às vezes você vai lá e fala, eu uso a PR aqui, eu uso Razor. Beleza. Quem criou isso? Da onde que veio isso? Quem foi o pesquisador lá, o abençoado que inventou isso, né? Então, assim, pessoal, vocês que são da área profissional, por favor, é um apelo de um pesquisador, mas que também é engenheiro de segurança e trabalhou e trabalha na área produtiva, na área organizacional. Eu costumo falar que eu estou dividido ali. Eu não sou nem 100% pesquisador e nem 100% profissional prático ali da área. Mas procure pegar os conceitos que estão sendo disseminados e aplicar isso na sua organização. Entendeu, Alan? Você é professor também, então pegar esses conceitos e aplicar, porque são conceitos valiosos para o profissional de segurança do trabalho. E outra coisa, Diego, entrando mais no assunto técnico, né? A gente tem que entender que cada empresa tem a sua política de segurança. Por exemplo, né? Vamos entrar na parte técnica um pouquinho, né? Porque eu não sei quantos minutos falta ainda pra gente, né? Vambora, meu filho. Mas, por exemplo, né, a NR35 ela vai falar que o trabalho em altura é acima de 2 metros do piso base. E aí a minha empresa a gente utiliza 1,80 m. Sabe? Então, assim, não é só você ser teórico, mas você entender a política interna de cada empresa. Eu vou dar um outro exemplo. A NR18 vai dizer que para trabalho, por exemplo, em andames, né, a gente tem que ter um ponto de ancoragem que não seja estrutura para a gente estar atracado no nosso talabarte. Mas na minha empresa é diferente.
Lá cada andame tem o seu projeto de andame e o trabalhador deverá estar atracado no próprio andame, porque numa queda o andame tem condições ali de suportar uma queda. Ah, mas a teoria diz que tem que ter um ponto diferente, tá? Mas a minha empresa trabalha de que forma? Então, cada empresa trabalha de um jeito, sabe? Por exemplo, eu não vou fazer isso numa plataforma, porque numa plataforma já aconteceu o caso de um andame correr para o mar, o trabalhador morrer. Por quê? Ao invés de estar atracado, né, em um ponto que seja diferente da estrutura, ele estava na própria estrutura. Então, cada empresa trabalha de uma forma diferente. É por isso que, às vezes, os profissionais chegam assim, poxa, Alan, recebi um treinamento de trabalho à altura faz um mês na empresa A. Preciso fazer de novo aqui? Precisa, porque na empresa A, a metodologia é uma. Na empresa B, a metodologia é outra. As atividades são diferentes, os issos são diferentes, os procedimentos são diferentes, sabe? Então, eu estou dando alguns conceitos básicos, né? Que não só teoria adianta. A gente precisa pegar essa teoria e tentar, né, aplicar na prática num bem maior de todos. Às vezes os caras chegam assim, nossa, Alan, mas é assim? Eu falei, mas não vai para outro empreendimento dizer que o técnico de segurança Alan ensinou que tem que atracar na estrutura. Não! Na nossa empresa, cada andame tem o seu projeto e numa queda ele tem condição de suportar a queda. Se for para outra empresa, verifica a política interna dela, porque cada caso é um caso. Alan, isso que você está falando é uma coisa interessante, porque é o que eu acabei de falar. É você fazer a segurança além da normativa, né? Nós temos hoje, para você ter ideia, Alan, e eu aprendi isso com o professor Kleber Lucena, então dando honra a quem merece honra, né? Até a Bíblia fala isso, para a gente dar honra a quem merece. Sim. Que a gente tem mais de 600, Alan, 630 dispositivos legais de segurança do trabalho. 630. E aí a gente volta para o início da nossa conversa. Mas isso não garante o Brasil como um país que é um país seguro, porque o Brasil ainda é campeão em acidente do trabalho. A Constituição Civil é grande responsável disso. E aí as pessoas erradamente falam, a Constituição Civil tem muito acidente porque o pessoal tem um nível de instrução baixo. Negativo. A Constituição Civil tem inúmeros fatores que comprometem o desempenho da Constituição Civil. Então, colocar a culpa no trabalhador é muito fácil. Falar que o acidente ocorreu por conta do ato inseguro tão simplesmente é muito fácil. Mas não. Tá? O ato inseguro é isso aqui, tá? É isso aqui em relação à quantidade de fatores que levaram à ocorrência de acidente no trabalho. Então, as empresas, aquele cara lá do nível estratégico, manda-chuva, CEO, presidente da empresa, chega e fala, foi culpa do trabalhador, ato inseguro. Não. O que a gente vê hoje, Alan, no mercado aí, é análise de acidente culpando única e exclusivamente o trabalhador, mas não. Quando você vai analisar o acidente de verdade, com o propósito de descobrir o que deu errado, você vai ver que existem inúmeros fatores que colaboraram para uma atitude do funcionário que gerou o acidente. Mas a culpa do acidente é desses sucessivos fatores. E aí as empresas, os diretores não têm essa percepção. Por quê? Culpar o trabalhador é mais fácil. Eu tiro meu corpo fora, culpo só o trabalhador. Ele é o elo mais fraco entre uma organização que tem milhões, e o trabalhador, quem é mais fraco? Sim. É isso? E aí, quando você, eu acredito que você trabalha numa empresa de excelência, acredito que você não deve ver isso, mas muitos colegas nossos veem isso, né? Principalmente de empresas pequenas. Deixa eu só te tirar uma dúvida do Belo aqui, né? Só para não deixar nada no ar. Vou colocar aqui. Coloca aí. Muitas empresas dizem que os candidatos já tenham treinamentos em NR antes de ser contratado. Não concordo com essa postura justamente pelo que a Alan explanou. É verdade. O que acontece, né? Por mais que você tenha um treinamento de NR35, de NR33 ou NR12, né? Geralmente as empresas, quando você é contratado, né, por mais que você tenha, ela te treina de novo.
Então, é no meu caso, né? Você pode ter treinamento de NR33, NR35, NR12, NR10. Você vai ser contratado pela minha empresa, você vai ter treinamento de NR33, NR35, NR12, NR12, porque são particularidades. Por exemplo, o Diego, sabe por quê? Existem algumas particularidades que cada empresa cuida diferente. NR35 trabalha sobre andame. O que a gente aprende com a norma? Todo andame tem que ter a sua placa de identificação verde, dizendo o quê? Andame liberado. Quando você tem essa placa de andame verde, o andame está liberado. A minha empresa, se tiver a placa de identificação verde, andame de liberado, mas se não tiver o checklist diário do andame feito pelo encarregado, esse andame não pode ser acessado. Então, cada empresa trabalha de um jeito. E eu concordo, sabe por quê, Diego? Vou te dar um exemplo. A gente trabalha turno e noturno. O horário do turno diurno acaba às 5 horas da tarde. Diego, faltando 10 minutos para as 5. O ajudante está trabalhando sobre o andame, a tauba se rompe. Falta 10 minutos, ele precisa bater o ponto, porque se ele não bater o ponto, o ônibus vai embora, ele vai ficar. Então, o que ele faz? Ele não dá tempo de avisar a equipe da noite que a tauba se rompeu. Então, ele coloca ali a tauba, vai bater o ponto e vai embora. A equipe da noite, quando chegar, vai ver a placa verde. O que ela vai subentender? Posso o quê? Trabalhar. Mas ele não sabe o quê? Que o andame está o quê? Com uma tauba solta. Sobe, não está atracado? É morte. Então, o checklist diário, o que a gente adotou lá? A equipe da noite precisa saber como a equipe do dia está deixando o andame e a equipe do dia saber como a equipe da noite está deixando. Então, assim, é ir além. É o que você falou, Diego. É ir além, cara. Sabe? Então, por que o trabalhador se acidentou? Será que é culpa dele só mesmo? A segurança do trabalho tem que ir além. Então, são alguns termos técnicos, a gente já está começando a falar aqui, que vocês podem até pegar como dicas aí, né, se tiver algum profissional, para levar para a empresa de vocês. Entre outros tópicos aqui que a gente vai abordar aqui tecnicamente, sabe, Diego? Trazer aqui, né, para o nosso debate. Não, interessante. Inclusive, até o engenheiro Diego foi contratado, engenheiro de segurança da empresa do Alan. Eu vou ter que fazer o treinamento porque lá tem particularidades, tá? Eu posso conhecer a norma, posso ter 200 anos de engenharia de segurança, mas lá tem particularidades que eu preciso conhecer, preciso estar ciente, né? Então, eu também concordo, acho que isso é super válido. Alan, de acordo com a sua vivência lá no Pôr do Açu, que profissional você acha que se entrar lá não dura uma semana? Posso falar, sincero? Pode. Profissional que, para mim, que não dura uma semana. Para mim, é aquele profissional antiético, como tudo que acontece conta para o chefe. Então, um profissional, né, que critica o seu amigo por uma liderança, para mim, ele não tem que ficar nem um dia. Porque se eu tenho uma coisa contra um profissional, eu tenho que ser homem para homem e conversar com ele. Porque se eu ficar levando situações, isso acontece, tá, Diego? Para uma liderança, eu posso prejudicar o meu colega de trabalho que precisa do pão de cada dia, assim como eu. Então, um profissional que não tenha ética profissional, né, é um profissional que na primeira oportunidade quer ferrar o colega de trabalho, é um profissional que não tem condições de trabalhar numa empresa de alta performance. Por isso eu disse, a gente contrata caráter. E que tá faltando, beleza, tá? Beleza. Alan, eu tenho que fazer essa pergunta a você, porque senão o pessoal lá do laboratório de ergonomia vai me bater, o pessoal de Natal lá vai me bater também. Como é que você entende a importância da ergonomia na segurança do trabalho? Inclusive, a gente fez lá, né, a análise ergonômica lá, nós subcontratamos uma empresa para poder fazer esse laudo e fez. Inclusive, para a gente que trabalha na parte de gestão, é muito importante, porque a gente, às vezes, né, nessa rotina diária, a gente começa a se comportar no ambiente de trabalho com relação ao nosso posicionamento de uma forma tão inadequada que, com o decorrer do tempo, né, a gente vai sofrer vários danos. Talvez não com 20 anos, não com 25 anos, não com 30 anos. Quando chegar aos 50 anos de idade, a gente vai começar a sofrer as consequências de uma má postura, né, executada na nossa juventude. E a gente precisa de um profissional para ensinar para todos os profissionais a maneira adequada de se trabalhar com ergonomia. E aí tem que ser um especialista, né?
Boa. Agora uma outra coisa. Dentro da ergonomia a gente tem lá ergonomia física, cognitiva e organizacional. Dentro da ergonomia cognitiva, tem uma doença aí que tem crescido, eu até pesquiso bastante sobre ela, que é a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout, também chamada de síndrome do esgotamento físico e emocional, que é aquele esgotamento que, né, com certeza deve ocorrer no ambiente de trabalho, na sua empresa. O cara se sente esgotado, se sente cansado, se sente, né, e a pressão em cima, tem que produzir, e o chefe lá apertando, às vezes com uma arrogância, enfim. E tem esses fatores estressores aí para o trabalhador. Sim. Como é que a sua empresa, e você, e o SESMIT da sua empresa, tentam implementar ações junto com o pessoal de saúde aí do trabalho para minimizar essas ocorrências dentro do ambiente de trabalho? Sim, Logo depois eu vou para a pergunta da Maiara, tá? Depois que você responder, eu vou para a pergunta da Maiara. Então, Gil, isso é muito importante. Inclusive, eu até brinco com o pessoal do campo, né? Eu falo assim, eu sei que trabalhar no campo é cansativo, mas quando você trabalha no campo, né, braçal, você chega a casa, você toma um banho, você toma ali um Torcilac, do Dorfreg, você relaxa, acabou, você tá bem, cara. Agora, quando você trabalha na gestão, pressão psicológica, você tem um estresse muito grande. E aí, quando a gente trabalha com a mente, Gil, vou ser sincero, às vezes você precisa de 3, 4, 5 dias para você se recuperar. Porque o trabalho com a mente é diferente do trabalho braçal, onde requer tempo de relaxar e tudo mais. Então, um dos pontos muito importantes que ajuda muito na nossa empresa para o profissional não ficar muito estressado é ter um ambiente alegre. Você ter um ambiente alegre, né, onde existe o tempo certo de brincar, né? A gente sempre, em oportunidades, né, sempre faz um café lá, ou antes dessa pandemia, os finais de semana, a gente sempre se reunia, né, com as equipes para fazer ali, né, um churrasco, tá, em família. Então, né, são esses momentos curtos, né, que ajudam você desacelerar e desestressar. Até porque eu costumo dizer para os meus meninos lá na empresa, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e todo ser humano precisa de descanso. É interessante isso. Eu costumo falar da qualidade de vida do trabalho, né? Sim. Qualidade de vida do trabalho é importante. Se tiver alguém de RH aí, vai me contratar, porque eu estou falando bonito. Mas é importante você ter uma qualidade de vida no trabalho. O trabalhador, ele trabalha melhor se ele estiver motivado e satisfeito. Se não tiver, ele não vai produzir. Sim. Né? Então, a observação aqui da observação dela. Maiara, Interessante. né? Acho que hoje em dia o profissional de segurança do trabalho que não dura numa empresa é o que atua como sargentão. Eu concordo, tá? Acho que a gente tem que ser amigo do pessoal e ser próximo a eles para usar o convencimento e não a imposição. Não é isso, Alan? E outra coisa, eu super concordo com ela. Eu sempre, no treinamento, eu digo o seguinte, aqui nós somos todos iguais, independente do cargo. Eu sempre falo isso. O encarregado precisa do ajudante, assim como o supervisor do encarregado e do engenheiro do supervisor. Se o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança quer ter sucesso, a Mara está tudo certo. Se você achar que você é o sargentão, que você manda em tudo, você não vai ter êxito. Por quê? Porque são os próprios funcionários que estão no campo, Dil, que ajudam o técnico de segurança a ter um êxito. Como, por exemplo, a gente trabalha muito com limpeza e organização, o 5S no ambiente de trabalho. E a gente pede muita ajuda dos profissionais. Limpa ali, passa a vassoura ali, organiza ali. E se você não tem um bom relacionamento com todos os funcionários, né, se você tem essa questão do sargentão, você não vai ter sucesso. Infelizmente, tem muito técnico de segurança prepotente. Se aproveita da sua posição, do seu cargo, para achar que pode falar de qualquer jeito com o funcionário. E não é assim. Não é assim. Tem que ser humilde, simples, é claro que firme. Mas esse firme é respeitar o outro. Agora, o profissional que acha que manda em tudo, você pode ter certeza que os próprios funcionários, na primeira oportunidade, vai prejudicar ele e ele vai ser desligado. Então, a gente tem que ser de todos. É claro que trabalhando com segurança e sempre se respaldando. Beleza. Pessoal, estamos então chegando a 1h30 do nosso evento, com a graça de Deus. Vou pedir ao Alan para fazer aí a sua fala de encerramento, já agradecendo, tá, Alan, você pela solicitude de estar conosco aqui na Universidade Cândido Mendes.
Estamos ali trabalhando com muito afinco para oferecer cursos de qualidade na área de segurança do trabalho. Hoje nós temos ali a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, temos a pós-graduação em higiene ocupacional e perícias ambientais, vamos lançar agora a pós-graduação em QSMS, e muito em breve, uma pós-graduação que vai ser sucesso na região, que é a pós-graduação em ergonomia, tá? Então, estamos ali trabalhando, né? Deus me deu ali essa posição de coordenador para ajudar a estruturar essa área de segurança do trabalho ali na Cândido Mendes, e hoje estamos aí formando, né, mês que vem, a nossa primeira turma no formato EAD, e é motivo de muito orgulho. E hoje temos aí o Alan, né, que para mim é uma referência como técnico de segurança do trabalho, uma pessoa que eu admiro, respeito. Então, Alan, eu te agradeço, tá, por esse bate-papo. Espero que quando terminar essa pandemia a gente possa tomar um café. A gente mora perto, se você não sabe. A gente mora bem perto. A gente lancha na mesma lanchonete, se você não sabe. Tá? Na mesma do Anderson ali. Isso, tá? Sampaio. Pronto, a gente mora bem perto, tá? Pra você ter ideia. Bem perto eu moro mesmo. aqui no condomínio Figueira. Você mora onde, hein? Eu moro na... Você passa o condomínio Vila Alice, a primeira rua direita. É pertinho mesmo. Tá? É pertinho. Então, Alan, eu queria que você deixasse uma fala para o pessoal que vai se formar aí, né, os novos engenheiros de segurança do trabalho que vão se formar, o que eles podem esperar do Porto do Açu, da vida profissional deles, e algum conselho que você possa deixar para eles aí, e junto com isso, já finalizando a sua fala aí no nosso seminário de segurança do trabalho. Então, na verdade, como eu falei, né, serão construídas 5 termoelétricas, aí a gente está no final da GNA1 para o início da GNA2, serão construídas aí o maior complexo, e aí a gente vai ter mais de 5 mil empregos, né, até o começo do ano que vem, eu acredito aí, meado do ano. Então, o que a gente pode esperar do Porto do Açu nesse tempo agora do presente, tá? São muitas oportunidades. E para ter essa oportunidade, a gente tem que ser conhecido, sabe? Então, cola com o Diego, que é um excelente instrutor, né? Quem quiser pegar meu contato, né? O Diego pode passar, a gente está aí para poder ajudar, somar. Eu sei que às vezes as informações não vazam, mas o Porto do Açu é uma realidade que não é futura, é uma realidade que é presente e que ainda nesse tempo vai gerar muitos empregos. São 5 termoelétricas, a refinaria do ano que vem, entre outros empreendimentos. Então, o mercado agora, Diego, do final do ano adiante, né, vai voltar a aquecer. Então, a gente estava com o mercado meio escasso, mas hoje as empresas vão procurar o profissional e não vão encontrar. E o engenheiro de segurança, Diego, que é técnico de segurança, esse cara vai sobressair. Porque às vezes não vai ter vaga de imediato para engenheiro, vai ter para técnico para futuramente ser engenheiro. Então foi aquilo que a gente iniciou a nossa conversa. Se o cara é engenheiro de segurança, mas é técnico de segurança, possivelmente em algumas oportunidades ele vai conseguir adentrar primeiro. Porque algumas empresas preferem hoje, né, de imediato, pagar 4, 5 mil técnico do que pagar 10 um engenheiro, né? Então, um valor de um engenheiro, às vezes você paga 2 técnicos, sabe? Então, assim, é muito importante, né, o profissional, além também de ser técnico e engenheiro, ter proficiência, né? Ser bom, ser proativo, saber gestão e operacional. Obrigado, Diego, né, pelo convite, né? Eu me senti muito, mas muito honrado mesmo em poder participar dessa webinar com você. É uma faculdade... Alan, Oi. Antes de você encerrar, se você puder fazer um comentário sobre essa fala do Sérgio aí, que ele mandou depois que eu te passei a palavra. Deixa eu ver. Eu acho pertinente. Mas tem hora que alguns colaboradores só atendem o sargentão. Já passei por essa situação, os demais colaboradores concordavam com essa necessidade. Essa não é a minha realidade, tá, Diego? Né? É claro que cada empresa, né, tem a sua política, e quando eu falo de política, depende de cada profissional do campo. Eu nunca trabalhei com profissionais que queriam que o técnico de segurança do engenheiro fosse sargentão. Pelo contrário, aqui, se o cara for sargentão, né, achar que manda, né, ele vai ser prejudicado pela própria equipe, né,
ali dos colaboradores do campo, porque o pessoal não gosta desse tipo de perfil profissional aqui na nossa região, mas que pode ser, né, diferente da região aí do Belo, né? A gente tem que entender que cada região tem uma cultura, né? E cada cultura trabalha de um jeito. Eu acho, Alan, que eu trocaria essa palavra, os demais colaboradores concordavam com era a última alternativa viável, por exemplo. Às vezes a pessoa não quer mesmo fazer segurança, e aí a última alternativa, né, depois de esgotados todas as outras alternativas, você tem que ser impositivo, não, você tem que fazer. Né? Mas aí é a última alternativa, né? Eu concordo que às vezes eu concordo que às vezes é necessário, porque tem funcionário que não quer fazer, não é comprometido. Eu concordo com o Sérgio em relação a isso, mas quando não tem mais jeito, se eu não fizer isso, o cara não vai fazer, aí você utiliza esse recurso, né? Mas obrigado aí, Sérgio, pela participação. Alan, pode fazer o encerramento aí, tá? Já te agradecendo mais uma vez pela sua parceria de sempre. E agora, a parceria no lanche, por favor, me convide. É verdade. Obrigado mesmo. É uma instituição que eu admiro muito, né? Inclusive é nela que eu curso aí a minha engenharia de produção, né? Estou gostando muito, nossa coordenadora aí, Márcia. E me senti muito honrado, né? Na verdade, pelo convite, né? Porque foi a primeira vez que uma instituição se tratando de graduação me faz esse convite. Então, assim, ficou marcado muito, sabe? Vai ficar marcado esse momento e que seja o primeiro de muitos, sabe, Diego? Eu estou aqui à disposição. Sempre que precisar, pode me chamar. Vai ser um privilégio muito grande poder estar aqui tentando contribuir um pouquinho. Muito obrigado mesmo, sabe? Desejo sucesso aí para todos os seus alunos. Tenho certeza que eles terão um grande êxito aí, né, no mercado de trabalho. Eu tenho certeza disso, até porque estão numa ótima instituição com um excelente instrutor que é você. Estão dizendo aí, a Márcia é uma ótima coordenadora, é verdade, né? Ela é uma das referências que tem aí. Eu não tenho muito contato com profissionais, só tenho com você, né, e com ela, porque ela é minha coordenadora direta. Não sei se ela está aí, mas tem que bater palma para ela, porque ela está fazendo um trabalho muito excelente aí na sua coordenação de área e produção. Então, na verdade, a Cândida é uma excelência, né? E nós somos privilegiados de ser alunos aí, né? E ter vocês como professores, como coordenadores, né? Instrutores, referência, né? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Espero que seja a primeira de muitos, não a última. Vai ser. Agora quero retribuir indo lá no seu canal, viu? Valeu. Galera, agradecendo ao pessoal do GREP, o pessoal da pós em segurança, da pós em higiene, o pessoal da Andrade que estiver aí também, né? Agradecendo ao Alan, todo mundo que participou. Segunda-feira que vem estaremos de volta com mais um seminário, com mais um tema, com mais um palestrante de excelência como o Alan. Então, desejo a vocês uma boa noite, uma boa semana e segunda-feira às 20 horas estaremos aqui novamente, beleza? Um abraço e tchau, galera. Valeu!